Boa noite, meus queridos irmãos, amados em Cristo. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Stoduto, pastor da Igreja Nazareno do Açude. Muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um momento de um estudo bíblico dos grandes personagens da Bíblia. Nós estamos falando de Moisés, uma vida com propósito. E hoje nós estamos dando sequência à segunda parte do estudo. Olha, amados, e o estudo é grande, tá? Nós vamos ter terceira parte e quarta parte, com o assunto de Moisés. Ele é bem grande, né? Fala a respeito de uma vida com propósito. Depois nós vamos falar sobre cumprindo o ministério com propósito também. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, recapitulando um pouquinho, né? Deus escolhe a Moisés num período ali para que fosse o libertador da nação de Israel, um período em que Faraó estava mandando matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem ali naquele período, e Moisés é guardado pela sua mãe, ele é levado ao rio Nilo, a história toda que nós conhecemos, irmãos, né? Que ele para na corte do Egito, ele cresce como príncipe do Egito ali, cresce com toda a sabedoria egípcia daquele tempo, e Deus usa disso, né? E aos 40 anos da sua vida, ele sai do Egito, vai para o deserto de Midian, e lá em Horebe ele conhece a Deus com seus 80 anos de idade, né? Foi ciclo de 40. Então Deus usa Moisés, irmãos. Então nós aprendemos que Moisés teve uma vida com propósito. Estamos aprendendo, né, que as nossas vidas, elas têm propósito naquilo que Deus determinar. E dando sequência, amados, agora nós vamos na parte 2, nós lemos a parte 1, nós vamos agora ler a parte 2, já temos a parte 3 também. Vamos ver se hoje a gente consegue chegar à parte 3, para na semana que vem a gente está falando cumprindo o ministério com propósito. Eu acho que hoje dará para nós darmos a sequência, irmãos. Um encontro com Deus dá propósito à vida. Em Êxodo capítulo 3, fala sobre um encontro com Deus dá propósito a uma vida. Então nós vamos estar vendo isso agora, amados. Êxodo 3. Antes de seu encontro com Deus, da parte A agora do nosso estudo, vejamos alguns incidentes na vida de Moisés, ainda em Êxodo capítulo 2. No verso 11, vamos lá, irmãos, uma navegada na Bíblia, né? É bom a gente ler, certificado que está escrito, né? Êxodo 2, você abre aí em Êxodo 2, verso 11. Na minha Bíblia é uma benção, que as folhas são muito fininhas, elas agarram tudo. No verso 11, vejamos. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então ele se encheu de compaixão. Antes do encontro com Deus, né, a gente vai ver aqui algumas coisas em Êxodo 2. Então, ao conhecer a realidade da opressão que os seus irmãos viviam, porque Moisés, ele não foi criado diretamente na corte do Egito. Primeiro ele foi criado pela sua mãe materna. Depois ele foi levado. Então ele sabia a sua origem hebraica. Muita gente às vezes fala que não, ele nasceu e foi levado. Não, ele teve a sua origem hebraica, sabia que seus pais eram hebreus, a sua mãe, sua irmã Miriam, tudo. Ainda que ele passou grande parte de sua vida na corte do Egito, mas ele sabia quem eram seus verdadeiros pais. Então, ao conhecer a realidade da opressão em que viviam seus irmãos, Moisés faz o quê? Ele fica indignado com o que ele viu e matou um egípcio. É quando ali dá sequência ao plano de Deus. Ele foge da presença ali do Egito para que ele não fosse ser julgado, né? Então ele desaparece. Verso 14 e 15, vamos lá. O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza descobriram o que eu fiz. Então, irmãos, olha, ele ali, quando ele vê a situação pela qual ele estava passando agora, ele é apertado, né?
Então ele vê assim, opa, descobriram o que aconteceu e ele parte, né? E foram os próprios hebreus que falaram isso com ele, não foi nenhum egípcio, foi os próprios hebreus. Então Moisés ele parte, seu ato é descoberto e o caso chega a Faraó. Então as coisas tomam agora um rumo bem diferente, pois crimes tinham punições. Então Moisés agora ele vai escapar pela própria vida dele. Mas entenda que Moisés vai escapar pela própria vida com o propósito de Deus. Que lá no deserto de Midian, chegando em Horebe, Moisés ia ter o seu encontro com Deus. Então vejamos, nos verso 15, ele se torna um fugitivo. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Então, amados, dando sequência à sua vida ali, ele conhece a sua esposa ali em Midian, conhece o seu sogro, né? Então ele agora passa a ter uma nova vida. Ele esquece toda a vida que passou lá no Egito, no passado, e agora vive um novo período de sua vida. É onde ele vai se encontrar com Deus. Os versos 21 e 22 é quando ele conhece e ele se casa com Zípora, que é a sua esposa. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, e a quem chamou e deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Né, amados? Ali, o sogro de Moisés abençoa ele, gosta muito dele nesse período. Recomendo até que você leia o capítulo 2 para você poder entender a história de Moisés nesse período aqui, quando ele está em Midian, o que acontece com ele, né? Então ele é abençoado, Deus começa a trabalhar em sua vida ali. Então ele se casa, ele constitui família agora. Estes incidentes, né, casou-se com Zípora. Estes incidentes revelam uma grande mudança na vida de Moisés. Criado no Egito, e o Moisés fugitivo por causa de um ato cometido por sua conta. Um ensinamento que podemos aplicar é que Deus pode transformar a tragédia que nos acomete em algo proveitoso para seus propósitos. Assim aconteceu com Moisés. Uma tragédia veio sobre sua vida ali, um incidente da vida, ele cometeu um ato de assassinato, mas em defesa do seu próximo, ele foge e se encontra com Deus. E sua vida agora começa a ter um novo sentido. Antes ele vivia na corte, dormia no deserto, vivia no deserto, né? E Deus tem seu propósito nas coisas que acontecem em nossas vidas. Esse propósito aqui, como o de Moisés, foi para que Moisés se tornasse o libertador da nação de Israel. O encontro com Deus. Êxodo no capítulo 3. Vai falar do encontro com Deus. Aqui ele já estava com seus 80 anos de idade. Aos 80 anos, Moisés vivia apacentando ovelhas, e na região desértica em que vivia, tem um encontro com Deus. Verso 2 de Êxodo 3. Vejamos, irmãos. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Ele teve essa grande visão, ele ali teve a sua experiência com Deus. A expressão o anjo do Senhor indica uma teofania. Teofania quer dizer manifestação. Teo é Deus, fania é manifestação. Uma manifestação de Deus, né? Ali foi a teofania, quer dizer, a manifestação de Deus naquele lugar ali, para se apresentar, na verdade, Deus se manifestou para se apresentar a Moisés, pois Deus tinha pressa no propósito em libertar a nação de Israel, né? Então Moisés já estava, irmãos, com 80 anos de idade, mas o cara tinha vigor, hein? Porque, irmãos, ele subiu o Monte Horebe, irmãos, foi lá no alto lá. Então ele foi se encontrar com Deus, irmãos. Ele viu o negócio, não era em lugar plano, baixinho, não. Um camarada de 80 anos subiu a montanha lá, irmão, para poder ver aquela grande visão que ele estava vendo de baixo lá, um fogo incandescente, né, irmão? A glória de Deus, a teofania, a manifestação de Deus.
E ele agora, curioso, como nós seres humanos somos curiosos, ele foi lá para ver o que era aquilo. E, através daquilo, Deus se manifestou a ele, da sua curiosidade. Maravilha, Deus é tremendo. Verso 2 e 3. Outro milagre marca a vida deste homem de Deus. Agora nós vamos no 3, irmãos. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queima, né? Então, outro milagre marca a vida desse homem de Deus. Ele ficou ali equivocado com o que ele viu, né? Uma sarça em chama e a chama não se consumia, ou seja, ela não apagava, pois certamente Moisés sabia acender uma fogueira lá, um negócio, irmãos, e sabia que a chama existiria enquanto tivesse lenha. A partir do momento que acabasse o graveto, acabasse a lenha, acabava-se o fogo também, se extinguia. Mas ele agora viu uma coisa diferente, uma coisa fora do comum, do qual ele estava acostumado a viver todos os dias. Então ele vê agora ali Deus. Deus se manifesta a Moisés, queridos. E não houve homem nenhum homem, estou falando de homem, irmãos, como Moisés, que via Deus face a face todos os dias. Que Deus falava com ele todos os dias. Nesses tempos, né, eu sou uma pessoa, irmãos, que eu sou muito sincero com Deus em minhas orações. Eu rasgo, dilato meu coração para Deus, uma coisa que a gente tem que falar. E eu tive uma experiência tremenda com Deus. Deus falou algo comigo, irmãos. Uma voz falou. E ontem, aliás, no culto de domingo agora, Deus confirmou o que ele falou comigo, amados. Então é tremendo isso. É tremendo. É tremendo, irmãos. É tremendo isso. Sabe? Deus ainda está se manifestando nesses dias a nós. Deus se manifestou a mim. Eu estava dentro do supermercado. Deus falou comigo. E ontem Deus usou uma serva dele na igreja para confirmar o que ele falou comigo, irmãos. Então, Deus ainda está se manifestando nesses dias, né? A sarça ainda está ardendo, irmão. A chama não está se consumindo. Então, Deus está falando ainda, né? Se você não teve essa experiência com Deus, sugiro a você que você busque Deus para ter esse tipo de experiência, né? De aquela voz falar com você e arrepiar o corpo todo. Você saber que é Deus que está falando, você não tem dúvidas, é o Senhor quem fala, né? Um dia eu estava orando no meu quarto e Deus falava que me tocava, sinta meu toque. Irmãos, eu sentia um calor e me arrepiava ao mesmo tempo, né? Eu sentia Deus botando a mão sobre minha cabeça, eu sentia que meus cabelos bagunçavam, né? E depois passava lá nos meus braços. Irmãos, foi uma experiência tremenda, né? Então Moisés teve essas experiências, ele via Deus face a face. Nós precisamos disso. A sinceridade com Deus atrai a Deus, amados. Se nós somos sinceros de coração, né? Não maquiar nada. Eu sempre falei muito sobre isso. Às vezes as pessoas maqueiam muito as coisas. Nós não precisamos maquiar nada. Então Deus, ele quer a sinceridade, assim como o rei Davi foi um homem de coração sincero, Moisés também foi um homem de coração sincero, e Deus se manifestava de tal maneira a essas pessoas. Deus também pode se manifestar de tal maneira em nossos dias ainda, queridos. Então nós vemos que no verso 4 acontece o chamado de Moisés. Veja bem, vamos voltar ao estudo. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Olha, amados, que coisa tremenda. Deus fala com ele, né? Eu fico pensando, ouvir a voz de Deus assim: eis-me aqui, igual o profeta Samuel também, irmãos. Criança ainda pequeno, ouviu Deus chamá-lo, ele disse: eis-me aqui, né? A terceira vez. Então, amados, Deus ainda está chamando alguns. Então, o verso 4 fala: o chamado de Deus foi pessoal e enfático. Moisés, Deus falou 2 vezes. A resposta de Moisés foi humilde e sincera: eis-me aqui. É isso que Deus quer.
humildade e sinceridade, irmãos. Essa é a coisa que Deus mais gosta, de nós sermos sinceros e humildes diante de sua santa presença. E assim Deus usou a Moisés. Então ali depois, verso 5, fala da manifestação divina. Verso 5, e Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Olha, irmão, o lugar que está é terra santa. A manifestação divina revela a santidade da presença do Santo de Israel. Verso 6, Moisés está na presença do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O temor invade seu ser. E disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Amados, olha que experiência. Já pensou, amado, você ver essa coisa toda e Deus falar, irmão, você se abaixar? Que coisa tremenda foi que Moisés vivenciou ali. Pois todas essas coisas tinham que acontecer para que ele tivesse firmeza, sua vida estivesse aprumada, ele estivesse alinhado com Deus para agora cumprir com o propósito. Pois ele não poderia ser covarde, ser medroso, irmãos. O que ele tinha que fazer agora era enfrentar um faraó, um reinado, libertar um povo que já estava escravo há mais de 400 anos. E outra, irmãos, fazer aquele povo se lembrar do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Fazer aquele povo se lembrar que existia um Deus. Então, ele agora, irmãos, estava sendo munido de várias ferramentas para a obra de Deus ali, cumprir com o propósito, com o chamado. Então, Moisés, verso 6, Moisés está na presença do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o temor invadiu seu ser. Dos versos 7 ao 12, Deus revela seus intentos, libertar seu povo da aflição e conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel, uma promessa que foi feita a Abraão. Revela que Moisés é a pessoa escolhida para essa tarefa. Ele dá um sinal conforme o verso 12. Então vamos lá, verso 7 ao 12 agora, irmãos. Então o Senhor continuou. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Com esse sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu, eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então, meus amados, a tarefa era grande, era árdua, não seria fácil, mas Deus estava munindo a Moisés, preparando a Moisés para cumprir com a missão, para cumprir com o chamado. Entenda, querido irmão, que este estudo ele tem uma grande reflexão com as nossas vidas. Deus nos chamou com um propósito. O nosso propósito hoje é aquele do qual Jesus disse à ordem aos discípulos, ide e pregai. É o nosso propósito hoje. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que muniu a Moisés, está nos munindo também de armas espirituais para usarmos e pregarmos a palavra às pessoas que precisam de salvação, pois todos precisam de salvação. Um dia eu precisei de salvação. Aos meus 16 anos de idade, aos meus 15 anos de idade, aliás, eu precisava de salvação. Eu sentia a necessidade de me aproximar de Deus. E alguém foi usado por Deus para ministrar a mim. Então, Deus usou a Moisés para libertar Israel. Hoje nós precisamos
deixar Deus nos usar para libertar as pessoas que estão cativas, como Israel estava cativo. Hoje as pessoas estão cativas, então nós precisamos deixar Deus nos usar. Verso 13 e 14, Moisés é enviado ao Egito por Deus, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Santificado seja o seu nome. Vamos estar lendo verso 13 e 14. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, disse, eu sou o que sou. E disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então, queridos, é Deus quem nos envia, é Deus quem nos usa, é Deus que nos dá as armas. Às vezes nós ficamos preocupados, né? Moisés, uma vida com propósito, aprenda isso, que a sua vida tem que ter propósito, e o propósito para com Deus, ainda mais nesses dias, nesses momentos agora. Então, irmão, entenda, né? Que há certas coisas na vida que acontecem, que a gente fica meio assim, igual Moisés, deve ter ficado pensando um monte de coisas, o que aconteceu na vida dele, uma reviravolta tremenda, e foge do Egito, vai parar no deserto de Midian, e tal, irmão, às vezes a gente não consegue entender, aí vem uns ventos contrários da vida, vem umas coisas aí, e você fala assim, ai, vai ficar tudo atrapalhado, agora minha vida virou do avesso, né? Às vezes a vida fica do avesso, mas é para Deus trabalhar. Igual a vida de Moisés. O cara tinha uma vida de rei, queridos. Vivia na corte, né? Poxa, ele era príncipe. Mas, irmãos, olha, ele agora tem uma vida totalmente virada. Tudo muda na vida dele em questão de dias, semanas, meses. A vida de Moisés mudou completamente. Mas para cumprir com um propósito. Propósito de o quê? Libertar a Israel. Então entendamos que às vezes a nossa vida vira do avesso, acontecem umas coisas, mas é com um propósito, amados. Parte C. Quais são as lições práticas deste encontro? Só um encontro, uma experiência viva com Deus, dará à vida um sentido de missão. O sinal que Moisés recebeu de Deus foi: servireis a Deus neste monte. No verso 12, irmãos, nós lemos isso. Caso o encontro Deus-Moisés não tivesse ocorrido, jamais o povo de Israel poderia ter chegado ao Sinai. Podemos enfrentar as dificuldades que se relacionam com o plano de Deus para a nossa vida, com a certeza de que Ele estará conosco em cada etapa da jornada. A saída de Israel da escravidão do Egito rumo à terra que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó, indica que o povo estava debaixo de um novo governo. Portanto, estava livre para adorar a Deus, seu libertador. Só podemos adorar verdadeiramente estando debaixo do senhorinho de Jesus Cristo, que nos libertou. Moisés foi o libertador da nação de Israel, tipificando Cristo. E agora nós temos Jesus, o nosso libertador, o libertador das nossas almas. Moisés foi libertar um povo. Jesus libertou as nossas almas do Egito. O Egito é o mundo, é o pecado, essas coisas que nos separavam de Deus, assim como a escravidão ali separava o povo de Deus, nós também andávamos separados de Deus. Porém, Jesus Cristo, como Moisés, nos libertou através daquele sacrifício vicário da cruz. O auge de uma vida com propósito. Êxodo 34. Deuteronômio 34, amados. A gente agora vai lá em Deuteronômio 34. No auge, de uma vida com propósito. É a morte de Moisés. A cronologia. Há 3.500 anos antes de Cristo, aproximadamente viveu o grande líder e legislador por meio de quem Deus tirou os israelitas para fora do Egito. Os organizou como nação santa,
de reis e sacerdotes e os levou até as fronteiras da terra prometida. Esta foi a grande trajetória da vida de Moisés. Mas o destaque está no último capítulo do livro de Deuteronômio, onde lemos sobre sua morte, sepultamento e também que seu vigor não se abateu com a idade avançada. Olha, irmãos, Moisés era um coroa bem forte. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. É porque o Espírito de Deus habitava nele, né, irmãos? Ele era um homem que via Deus face a face, então ele estava cheio da virtude, cheio do poder de Deus ainda. Então entendamos que ele tinha uma vida com propósito, irmãos, e cumpriu com o propósito. Não era perfeito, mas ele cumpriu com o propósito. Um homem que se guardou para Deus, se santificou, amados, o tempo todo. Desde o dia que Deus o chamou no meio da sarça ardente, ele entendeu o propósito. E às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Deus está falando com a gente através da sarça ardente, a gente está... Que voz é essa? O que é isso? Né? E Deus está falando. Então entenda o propósito de Deus. Todavia, quais foram os momentos áureos da vida deste homem de Deus? Todos os momentos da vida, quando estamos com Deus, é na sua vontade. E na sua vontade são importantes. Ter intimidade e comunhão com Deus é o máximo que descobrimos na vida deste homem de Deus. Moisés teve uma vida com propósito. Em Hebreus 3:5 diz: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Um tipo de Cristo, na parte C. Finalmente, uma descrição de Moisés como um tipo de Jesus Cristo em seus ofícios, né? Tem aqui, irmãos, várias citações bíblicas. Você pode anotar aí e ler depois. Foi um profeta, está em Atos 3:22. Foi um sacerdote, Salmos 99, verso 6. Foi um servo, Salmo 105, verso 26. Foi um pastor, Êxodo 3:1. Foi um mediador, Êxodo 33:8, verso 8 e 9. Foi um libertador, Atos 7, verso 35, em seu caráter. Manso, Números 12:3. Fiel, Hebreus 3:5. Obediente e poderoso em palavras e obras, Atos 7:22. A vida e o ministério de Moisés davam testemunho de Jesus Cristo e seu ministério. Em Cristo todos encontram perfeita salvação e vida abundante, vida plena no propósito de Deus. Nós aqui, amados, vamos parar por aqui, que na semana que vem nós vamos estar falando sobre Moisés cumprindo o ministério com um propósito. Será a nossa próxima lição. Então, entendamos que Deus nos chamou. Nós temos um propósito. Nós não somos perfeitos. Temos nossos contratempos, temos nossos problemas, mas quando Deus nos chama, é nós que Ele quer usar. Deus poderia usar qualquer outra pessoa, mas Ele quis Moisés. Deus poderia usar Arão, que era um homem já do meio do povo. Deus poderia usar qualquer outra pessoa, mas não, Ele quis usar a pessoa bendita de Moisés. Ele levantou Moisés para ser o líder da nação de Israel, o homem que iria ser o libertador de Israel. Então entenda, amado irmão, muitas pessoas fogem do seu propósito. Fogem com medo. Às vezes nós fazemos, irmãos, como o profeta Jonas. Fugimos do nosso propósito. Jonas tinha que ir em Nínive. Olha, isso faz me lembrar da história de Jonas. Jonas fica com medo de pregar em Nínive, irmãos. E vai para Tarso, pega caminho contrário do que ele tinha que ir. Quantas vezes a gente toma atalhos, caminhos contrários, tentamos fugir do propósito. Entenda que nós temos um propósito e Deus quer nos usar.
Não faça como Jonas, que é um grande exemplo clássico de fugir dos propósitos de Deus para a nossa própria vida, para com Deus, de sermos usados. Descubra o seu chamado, descubra o seu propósito, amado irmão. E que Deus te abençoe. Até a nossa próxima terça-feira, nesse mesmo horário, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham um bom final de noite, abençoado em nome de Jesus. Fiquem na paz.